Muitas vezes eu estou conversando com meus amigos, seja em conversas de bar ou em encontros que nós, por acaso, começamos a conversar sobre diversos temas, aparece o assunto moda e todos se viram para mim. Não são muitas pessoas que têm interesse por esse tema. Quero trazer para você hoje aqui algumas curiosidades, eu não sei quantas, no final do vídeo eu vou lembrando de outras, mas eu tenho aqui uma lista comigo, algumas curiosidades sobre a moda. Quando tudo começou, eu posso falar de moda desde a existência do ser humano? Na verdade, não. A gente só fala de moda ali por volta do século XV, XVI, na Itália. A Itália é o centro da moda nesse período. E quando eu falo século XV, XVI, eu estou falando ali entre os anos 1400 e alguma coisa e anos 1500 e alguma coisa. Antes disso, a gente fala de indumentária. E nem todas as pessoas tinham o poder, e essa palavra é importante quando a gente vai falar de moda e de imagem, tinham o poder de se vestirem melhor, de demonstrarem com a sua vestimenta qual era a sua posição social. Era característica apenas da nobreza, da realeza. No século XVII, o centro da moda muda para a França e aí a gente vai ter a figura que foi muito importante, inclusive para o desenvolvimento da França, Luís XIV, o famoso Rei Sol. Não somente em relação à vestimenta, mas também em relação a boas maneiras. Luís XIV foi o marco inicial também da etiqueta à mesa, etiqueta de boas-vindas, etiqueta no tratamento com as pessoas. Graças a ele foi construído o Palácio de Versalhes. Ele aliou a nobreza toda que estava ali ao seu redor com a vontade de conseguir o que ele desejasse. Portanto, ele chamou toda a nobreza para viver no Palácio de Versalhes. Luís XIV gostava muito de demonstrar seu poderio, o seu poder por intermédio das roupas. E tem algumas curiosidades nessa época. Por exemplo, os sapatos que você usa hoje e que eu bato muito tecla na minha página do Instagram, não eram sapatos como hoje nós conhecemos. Eles estavam mais próximos dos sapatos que eu abomino, que são os sapatos de ponta quadrada, do que os sapatos mais bonitos na atualidade, que são os sapatos que seguem a silhueta do seu pé, seguem um contorno semicircular do seu pé. Muitas pessoas vêm me perguntar: Franklin, eu quero me vestir melhor, eu começo por onde? Eu falo, comece pelos sapatos, pois eles têm poder de trazer uma melhor autoestima a você e denunciar o restante do seu visual que não está congruente, não está muito bom. Então os sapatos devem ser o início. Eu falo isso inclusive no meu curso online, que você pode ter acesso aqui no link. Luís XIV e naquela época também os nobres usavam sapatos de bico fino, mas não estou falando de bico fino como esse que você conhece hoje, mas eram pontas longas e afinadas, algumas fazendo a volta, alguns eram circulares. Isso também denotava poder. Sapatos maiores e que fizessem curvas, inclusive, denotavam poder. Havia algumas restrições, inclusive, para certas pessoas da realeza que não podiam usar determinados sapatos. Tem um outro detalhe, também é da minha área de cirurgia. Eu sou cirurgião geral, além de ser cirurgião vascular e consultor de imagem. Luís XIV tinha um problema que alguns de vocês aqui terão, chamado fístula perianal. E muitas vezes o tratamento da fístula perianal hoje é cirúrgico. Naquela época não havia anestesia, lembre-se disso, e não havia quem soubesse operar. Quem era médico era diferente de quem fazia procedimentos invasivos. Eram os barbeiros. Então a pessoa que operou e curou Luís XIV, lembre-se, sem anestesia, do seu problema de fístula perianal, foi no pagamento, ganhou muito dinheiro na época e também muitos bens. Ele doou certas terras, a pessoa ficou rica naquela época e também pediu uma promoção para que Luís XIV reconhecesse a posição
de barbeiros cirurgiões, barbeiros que podiam operar pessoas. E Luís XIV instituiu que a partir daquele momento isso seria verdadeiro. Portanto, graças à doença na parte íntima de Luís XIV, o início da cirurgia, por assim dizer, como uma profissão. Na França, que era o centro da moda nesse momento, no século XVII, Luís XIV assumiu em 1661, depois viria a ser a Inglaterra, mas por enquanto a França, tomava-se pouco banho. Era um banho por semana, ou demorava-se mais de uma semana para tomar banho. Consequentemente, os odores eram bem frequentes e quem não podia, quem não tinha posses para poder compensar esses odores com perfumes, exalava mau cheiro. Outra coisa que se fazia naquela época eram manchas, pintinhas no rosto de beleza. As pessoas achavam bonito quem tinha aquelas pintas de beleza, e eu acredito que no filme Amadeus, que fala sobre a vida de Mozart, tem isso também lá, além das perucas. E essas perucas, obviamente, em um ambiente que as pessoas não tomavam muito banho, eram repletas de piolhos. Perucas com piolhos, e as pessoas usavam, a realeza usava, e obviamente tinha servos para limpar e para retirar os piolhos das perucas. Espero que você tenha gostado dessas curiosidades. Fala aqui se você deseja que eu traga mais curiosidades sobre a moda. Eu achei que era bem interessante e o vídeo não ficou muito grande. Até a próxima.